Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar, a você que está nos acompanhando no seu trabalho, ou até mesmo está nos acompanhando do hospital, ali está Dodói, não tem problema, o importante é que estamos juntinhos aqui na Escola Bíblica Dominical, onde quer que você esteja, seja aqui no nosso estado de Pernambuco, em outro estado e talvez até em outros países. Nosso muito obrigado por estar nos dando esta honra de podermos estar juntinhos no primeiro dia da semana, dia do Senhor, adorando ao Senhor e aprendendo a sua palavra. E não podemos deixar aqui de mencionar, os nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos do PROAT, que fielmente todos os domingos se sentam aí no sofá, na sua cadeira, na sua sala, ou até mesmo alguns até no seu quartozinho, lá tem a TV da Rede Brasil, e está sentado com sua Bíblia aberta, com sua revista de escola dominical, nos acompanhando nesta manhã. Receba aí um forte abraço aí do nosso pastor presidente, e Deus abençoe a cada um dos irmãos pelo carinho, por estar aqui neste momento nos acompanhando com muito amor, com muito carinho, e sabendo que, embora que por questões de doença ou de limitações não possam estar na escola dominical, não tem problema. Como sempre dizemos aqui, a escola bíblica dominical vai até você, e por isso estamos juntinhos através aqui da Rede Brasil de Comunicação, aprendendo a palavra do Senhor neste dia. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial em favor do nosso culto, da nossa escola bíblica dominical. Se você puder fechar os seus olhos, feche comigo e oremos. Vamos agora ao trono da graça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, pelo dom da vida, Senhor, por teres nos dado o privilégio de poder ter amanhecido para te adorar, para te bendizer e já iniciar o nosso dia, Senhor, com nosso devocional, com nossa escola bíblica dominical, Senhor, instrumento através do qual tu tens utilizado para a edificação da tua igreja, Senhor. Abençoa a todos aqueles que estão sendo acompanhados neste momento através da programação da Rede Brasil. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, o teu filho que tu tens chamado para estar à frente deste grande trabalho e tens compartilhado esta visão tão maravilhosa, Senhor, de levar o teu reino aos quatro cantos da terra através do sistema de comunicação. Queremos pedir uma bênção em favor do superintendente aqui da Rede Brasil, o Pai, o evangelista Sonivaldo, a toda a equipe, Senhor, todos que estão envolvidos diretamente na produção, Senhor, deste trabalho, Senhor. Continua ajudando, abençoando, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento para um momento especial, adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Neste momento convidamos a você a estar sentadinho aí, estar nos acompanhando. Se você não tiver uma harpa do seu lado, não tem problema, o hino estará sendo colocado na sua tela para que você possa adorar ao Senhor conosco. E vamos ouvir os cânticos congregacionais com o presbítero, o irmão Jailson. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Também cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que privilégio, que alegria estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical. Neste domingo abençoado, vamos adorar o Senhor conforme nos autorizou o pastor Nad Jackson. Hino de número 176, Sacerdotes do Senhor. Glória a Deus.
Ao Senhor que nos tem feito sacerdotes verdadeiros, demos-lhe louvor e glória sem cessar. Pois seu sangue é perfeito, regenera por inteiro toda alma que quer se salvar. Todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glória, suma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, é o Rei dos Reis, de todos o Senhor. Ele é quem nos achega sua graça, seu arrimo, pelo divinal Consolador. Todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glória, suma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Com Jesus, o nosso esposo, lá no céu nós entraremos todos juntos, sim, no reino seu de amor. Vê-lo-emos glorioso e com ele cantaremos novos hinos cheios de fervor. Todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glória, suma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Amém, glória a Deus. O Senhor é o nosso sacerdote perfeito. Ele abriu um caminho vivo e eficaz e eterno de acesso entre o homem e Deus. Glória a Deus. Hino de número 213 da nossa harpa cristã. Estamos aqui andando nesta terra, mas nós temos uma esperança, nós temos a paz que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Louve ao Senhor com muita alegria. Sobre a terra vou andando, bem alegre para o céu, satisfeito e salmodiando ao bondoso Deus. Com ferozes inimigos pelejando sempre estou, mas conservo paz comigo, pois amado sou. Meu pastor é Pai celeste, que me guia pra Sião, pelos vales e muito prestes, com segura mão, nos perigos da viagem, nas angústias e na dor. Sua voz me diz coragem, sou teu Salvador. Com Jesus eu trabalhando, persevero em oração, seu saber com fé buscando, pra tornar missão. Que prazer incomparável ser guiado por Jesus, sim, por Cristo tão amável, na perene luz. Ao chegar-se nessa pátria, todos prantos cessarão, já o sol divino raia na feliz mansão. Males, lutas e agonias acabaram-se aqui,
Cristo vem, oh que alegria vamos ter ali. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, essa semana estamos estudando a lição de número 4, lição essa que tem o título A Sutileza da Normalização do Divórcio. O texto áureo está em Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática nos diz que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o divórcio no contexto bíblico. O segundo tópico, a sutileza da normalização do divórcio. E o terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral. A leitura bíblica em classe da lição desta semana está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 19, versículos do 1 ao 9. Vamos fazer essa leitura. Você que está em casa, você pode nos acompanhar, nós estaremos colocando o texto em sua tela. Você poderá estar nos acompanhando nesta leitura. Mateus capítulo 19, versículos do 1 ao 9. Versículo 1 nos diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada, também comete adultério. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo a Ele a sua palavra e pedindo a Ele a sua bênção sobre cada um de nós. Se você puder cerrar seus olhos neste momento conosco, faça. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela leitura da Tua palavra que foi realizada neste momento, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção toda especial em favor de cada um de nós. Nos ajuda a compreender as verdades que estão sendo demonstradas e que estão exauridas aqui nesse texto, Senhor. Nos ilumina pelo Teu Espírito e fala aos nossos corações nesta manhã. Continua abençoando a cada um, Senhor, que está sendo alcançado com esta programação, e que o Teu Santo e Doce Espírito Santo esteja ministrando a Tua palavra a cada vida neste momento. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento agora adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e para isso convidamos o auxiliar e professor Jonas Santana para vir fazer aqui, proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom estar aqui na casa de Deus nesse domingo de manhã,
para aprender da sua santa, rica e maravilhosa palavra. Está vivenciando esse momento, vivenciando o culto. A escola bíblica dominical é um culto. E todo culto, meu querido irmão em Cristo Jesus, ele é composto pelos louvores, pela adoração a Deus, pela leitura e o ensino da palavra do Senhor. Mas também faz parte do culto a oferta, o ato de ofertar, o ato de dizimar, o ato de pagar um voto. Então, ofertar, dizimar, é um ato de adoração a Deus, que parte de um coração voluntário, agradecido, dedicado ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nesse momento que é um momento especial, um momento singular, que é o momento de adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Adore a Deus também nesse momento fazendo isso, se assim partir do seu coração. E eu quero ler um texto com você, um texto que está baseado em Malaquias, bem conhecido, capítulo 3, e o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, dizimar, ofertar, é mandamento bíblico. Então, quando você adora através dos seus dízimos e das suas ofertas, você está atendendo um princípio bíblico que começa do livro de Gênesis, passa por toda a Bíblia Sagrada. Não ficou registrado, não ficou limitado somente a Malaquias capítulo 3 e o versículo 10. Gênesis, Abraão pagou o dízimo. E quando chega no livro de Mateus, o Senhor também incentiva. Então, se você pode, faça com amor, faça com dedicação. E a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente na comodidade dos irmãos, aqueles que estão em outros países, estão em outros estados, pessoas que estão trabalhando, mas que não podem estar no ambiente do templo, mas estão no culto e querem ofertar. Então a igreja aqui em Pernambuco vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é esse que vai aparecer agora na sua tela. É o site da igreja, www.iadpeplay.org.br. Acessando o site, você vai ver várias opções. E tem um botão na parte superior com o título Quero Contribuir. Você clica nele e vai aparecer algumas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode contribuir para missões, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da igreja, você pode também pagar seu voto, você pode simplesmente dar uma oferta, já que você está agradecido a Deus. Então, alguns canais estão disponíveis. Existem outros que também aparecem agora na sua tela. O PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil. Mas nós temos também algumas contas na Caixa Econômica Federal, no Banco do Bradesco e no Banco do Brasil. E o beneficiário está logo abaixo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e o CNPJ é o 10 632 404 1000 ao contrário, dígito 51. E o mesmo CNPJ também é a chave para o Pix, que está aparecendo na sua tela. Deixa eu repetir para você: 10 632 404 1000 ao contrário, dígito 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a tecnologia favoreceu essa comodidade. A tecnologia tem também nos ajudado nesse momento de adorar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Então faça isso, faça de forma agradecida, faça com um coração voluntário. Chegue diante de Deus nesse momento agradecendo a Ele. E nessa oração que nós vamos fazer, essa oração de agradecimento, é uma oração também de adoração. Vamos orar
para Deus aumentar o pão dos seus filhos. Vamos orar para que Deus abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Estamos falando para tantas pessoas que nesse momento estão desempregadas, não conseguem um emprego. Mas se lembre de uma coisa, meu querido, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus que é o dono de todas as portas de emprego. E Ele pode abrir uma porta de emprego para você ainda essa semana. Creia, chegue diante de Deus. Eu sei que estamos falando para pessoas que têm maior vontade de, nesse momento, pegar o celular e fazer a sua oferta, mas não podem. Você não pode agora, mas vai poder depois. Porque o Deus que nós servimos é o Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus que vai te abençoar, ou melhor, já tem te abençoado e vai redobrar a bênção dele em cima da sua vida. Vamos orar nesse momento? Vamos fazer oração de agradecimento? Vamos chegar diante do Pai? Vamos também chegar nesse momento e pedir a Deus portas de trabalho para quem está desempregado. Querido, Deus vai te abençoar. Confia em Deus. Crê nele. Tudo Ele pode fazer. Ore conosco nessa manhã de domingo. Senhor nosso Deus, Senhor meu Pai, Senhor meu Criador, queremos te agradecer, queremos te louvar pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para te adorar, para aprender a tua palavra. Agora, nesse momento, recebe, meu Deus, a nossa adoração, que também se faz presente através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, dos nossos votos, das nossas contribuições. E te pedimos uma bênção especial para todos os teus filhos. Aumenta o pão dos teus filhos. Multiplica, Pai, a comida na mesa dos teus filhos. E Senhor Jesus de Nazaré, aquele que nesse momento está de cabeça baixa, talvez ajoelhado, com lágrimas nos olhos, pedindo uma porta de trabalho, porque já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que está desempregado e precisa manter a família. Senhor, sabemos que a situação é difícil, mas nós sabemos que Tu és o Deus que abre portas aonde não tem portas. Tu és o Deus, Senhor, que pode fazer tudo e todas as coisas para beneficiar os Teus filhos. Abre uma porta de trabalho para o Teu servo que nesse momento pede, para essa mãe que nesse momento está clamando e pedindo uma porta de trabalho para o filho. Deus eterno, nós Te pedimos no nome santo de Jesus, Te pedimos com fé, confiando, para que Teu nome seja glorificado. Esse é o nosso pedido e também os nossos agradecimentos. Amém, amém. Querida irmã em Cristo Jesus, você fica conosco na Escola Bíblica Dominical e vamos adorar a Deus também através dos louvores. Vamos adorar a Deus com mais um hino com o nosso irmão. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 252 da nossa harpa cristã. Vamos dizer que Ele é santo. Santo, santo és Tu, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo és Tu, Senhor. Em Teu louvor eu vou cantar. Com esperança, ó Deus de amor, Tu me queres consolar. Eu te peço, ó meu Jesus, só Tu és meu Salvador, que me faças andar na luz. Santo és meu Redentor, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Santo, santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei,
pois minha alma resgatou. Dá-me o pão do céu pra comer, o maná celestial, pra teu povo fortalecer com o teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a sua força divina, que avante me vai levar para o reino eternal. Ó, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor, no deserto consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Amém. Meus irmãos, esta manhã maravilhosa em que aqui estamos bem juntinhos, aprendendo a palavra do Senhor, esse trimestre maravilhoso, estamos estudando o terceiro trimestre com uma lição que tem um tema fantástico, né, cujo título é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E esta semana nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Queridos irmãos, durante esse trimestre nós já comentamos aqui que essa lição ela é uma lição muito temática. Semana passada aprendemos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Esta semana estudando sobre a sutileza da normalização do divórcio. E só fazendo uma revisão, né, do que já temos estudado até agora, né? O trimestre passado nós estudamos sobre o Sermão do Monte. E ali no Sermão do Monte estivemos estudando diversos princípios que foram estabelecidos por Deus no Antigo Testamento. E na lição passada foi estudado um princípio que foi estudado no trimestre passado, que é o princípio da proteção da família e do corpo, ou santidade do matrimônio e do corpo. Semana passada falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual, e este mesmo princípio, este mesmo mandamento do Senhor esteve sendo observado ali, falando sobre a pureza sexual tanto para o jovem solteiro quanto para o casado. A pureza sexual, a pureza deve ser observada dentro das duas condições. E na lição desta semana nós estamos dando continuidade a esse mesmo princípio, né? Um princípio divino de proteção ao matrimônio. O tema desta lição vai falar sobre a normalização, a sutileza da normalização do divórcio. E antes de iniciarmos o nosso estudo, é preciso já deixar claro que dois extremos devem ser evitados quando estudamos essa lição. O primeiro extremo já está dentro do próprio tema da lição, a banalização do divórcio, ou seja,
olhar este tema ou ver o divórcio de maneira banal, ou seja, vai se divorciar por qualquer coisa, se o casamento não der certo, então vamos nos divorciar. Esse é um ponto extremo que deve ser evitado. E segundo ponto extremo que deve ser evitado nesta lição é a condenação do divorciado, que nós vamos estudar hoje, inclusive tem um tópico exclusivo para se direcionar, ou que foi direcionado à pessoa que está nesta condição triste, nesta condição que envolve tristeza, que envolve sequelas, que envolvem traumas, mas nós precisamos entender de que a Bíblia em nenhum momento ela vai condenar ou colocar esta pessoa em uma situação de pecado imperdoável, que é isso que nós estamos querendo colocar nesta manhã. Então, dois extremos, nem a banalização, nem a condenação daquele que por um acidente ou por qualquer situação que houve, hoje passa por esse momento e que sente todas as consequências decorrentes da dissolução do seu enlace matrimonial. Mas é importante, queridos irmãos, de início que já pontuemos, a definição do que é divórcio. E segundo o dicionarista Ruais, ele define divórcio como rompimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges, estabelecido na presença de um juiz. Do ponto de vista teológico, este termo, nós podemos ver na Bíblia Sagrada, o termo aparece 3 vezes no Novo Testamento, Mateus 5:31, 19:7 e Marcos 10:4, e 4 no texto da Septuaginta do Antigo Testamento, o termo hebraico, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículos 1, versículo 3, Isaías 5:1 e Jeremias 3:8. Então, no sentido geral, a palavra, ela também no Antigo Testamento significa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela significa separar, significa apartar, significa divorciar, repudiar, libertar, livrar. Então, os próprios termos utilizados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento já apontam a ideia da separação, da dissolução, e que neste momento vai demonstrar aquele relacionamento em que estava consolidado, aquele relacionamento que foi contraído e que por algum motivo ele foi e teve esse aparte. A nossa lição, na introdução, ele nos diz o seguinte: o divórcio é entendido como ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Neste aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como um padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre este assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Observe que na própria introdução da nossa lição, o autor já se propõe a fazer uma análise tanto do ponto de vista bíblico quanto do ponto de vista contemporâneo sobre este assunto. E aí vale destacar que é importante que tenhamos clareza sobre 3 situações que precisam ser consideradas quando nós falamos sobre este assunto. Primeira situação é o que o Antigo Testamento fala sobre isso. Segundo, como os fariseus interpretavam o Antigo Testamento. E terceiro, como Jesus interpretava o Antigo Testamento, como Jesus interpretou a passagem. Isso é importante que se tenha em mente, porque às vezes a interpretação dos fariseus
é muitas vezes colocada como uma interpretação geral que era dada, e a correta do Antigo Testamento, e a gente vai perceber de que de fato não há nenhum fundamento naquilo que eles, na forma como eles interpretavam o texto de Deuteronômio no capítulo 24. Mas no tópico 1 da nossa lição, nós temos, subtópico 1 diz o seguinte: o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Se você puder abrir nesse momento a sua Bíblia, no livro de Gênesis, Gênesis no capítulo 1, vale destacar de que esse texto do livro de Gênesis, Gênesis faz parte da Torá, que é conjunto dos 5 livros do Antigo Testamento, em que os judeus consideravam como lei, e está justamente na lei esse princípio do casamento. Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 22 em diante, nós temos o seguinte texto: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Observe, desse princípio aqui de Gênesis, tanto Gênesis 27, 28, quanto Gênesis aqui 22 ao 24, deixa claro de que o casamento deveria ser, primeiro, monogâmico. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Seria a sua, não as suas. Então seria monogâmico, a sua, monogâmico. Segundo, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Seria um casamento heterossexual, ou seja, um casamento entre pessoas de sexos diferentes. Ou seja, seria monogâmico e seria heterossexual. E ele diz: e serão ambos uma só carne. E este casamento deveria ser para sempre. Este é o princípio original de Deus, projeto de Deus para a família. Aquilo que Deus projetou para a família foi esse, que aliás nós veremos na lição de hoje, em que o próprio Jesus, quando é interpelado sobre o divórcio, é justamente neste texto de Gênesis que ele vai citar e vai dizer: olha, no princípio não era assim. Então, dando continuidade aqui à nossa lição, ele diz o seguinte: o profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. E aqui, NAA, que está na Nova Almeida atualizada. Contudo, em certos casos o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Vale destacar, irmãos, e aí chamamos a atenção para o texto de Deuteronômio no capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24, que é o texto no Antigo Testamento que vai prescrever, ou pelo menos o texto que vai orientar ou permitir o divórcio, a carta de desquite. Então, veja o que o texto nos diz, capítulo 24, versículo 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, e nela achar coisa feia, e aí guarde esta palavra, coisa feia, ok? Achar nela coisa feia, e lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa.
Vale destacar, irmãos, que esta palavra coisa feia, veja que o texto diz que quando ele achar nela coisa feia. E o que é coisa feia? É muito subjetivo. E é por conta dessa expressão coisa feia que houve uma discussão, inclusive até na época de Jesus. Porque haviam duas escolas de dois rabinos que interpretavam de maneira diferente. Por exemplo, havia um rabino chamado Hilel, que ele dizia que coisa feia se aplica a qualquer coisa que desagradasse o marido. Para Hilel bastava o marido não gostar da comida que ela fizesse, ou de repente acordar num dia e ver que ela estava feia aos seus olhos, isso já seria suficiente para dar a carta de divórcio ou despedi-la. Já um outro rabino chamado Shammai, ele disse não, a coisa feia se refere a comportamento indecente ou imoralidade sexual. Agora vale destacar, e vale aqui um comentário, de que o texto do capítulo 24 de Deuteronômio em nenhum momento se caracteriza como um mandamento, e nem Moisés está mandando as pessoas se divorciarem. O que está acontecendo aqui é o que Jesus vai falar lá na frente, que foi por conta da degradação da natureza humana, por conta dos problemas decorrentes do pecado e das faltas de relações e problemas entre casais, e com o objetivo até de preservar a mulher, foi permitido que fosse dado esta carta de divórcio. Agora, vale destacar que mesmo os historiadores, eles são comuns em dizer, ou são unânimes, melhor dizendo, em dizer de que mesmo este processo, esta permissão que está sendo dada aqui em Deuteronômio, ele tinha que passar por todo um processo legal. Não era apenas o marido não gostou da mulher e toma carta de divórcio e vai embora. Ele teria que arrolar testemunhas, teria que validar aquilo que ele estava alegando, teria que ser levado perante os juízes para ser julgado, e se fosse deliberado acerca da questão, ele poderia dar carta de divórcio à mulher. E esta era uma forma, na época, era uma forma jurídica de preservação à integridade física até da mulher, para impedir que a mulher, naquela época, não pudesse ser despedida de todo jeito, ou ser de repente acusada pelo seu marido injustamente de adultério, só porque ele não queria mais ficar com ela. E aí os irmãos sabem que por adultério, segundo Deuteronômio 22 e 22, se fosse o caso de adultério, ela não receberia carta de divórcio. Ao contrário, ela seria apedrejada. Então a carta de divórcio, no texto do Antigo Testamento, vem como um instrumento jurídico através do qual se procura preservar a mulher, e até o homem que quiser despedi-la tem que despedi-la formalmente, passar por todo um processo jurídico, despedi-la formalmente, para que aquela mulher, com aquela carta, possa resguardar-se de alguma acusação ou de alguma coisa, porque ele agora formalmente deu carta de separação, deu carta de divórcio àquela mulher. E o interessante é que o próprio texto do capítulo 24 de Deuteronômio deixa claro que, uma vez feito isso, ele não poderia, sob hipótese nenhuma, se casar com ela novamente. Isso são princípios estabelecidos aqui na permissão mosaica do Antigo Testamento, e ainda que ela casasse novamente, que seu esposo falecesse, ele, sob hipótese nenhuma, poderia casar com ela. Isso fazia com que quem pensasse em dar carta de divórcio, pensasse 2 ou 3 vezes antes de fazê-lo, porque o ato era um ato irreversível, não poderia se reverter. Uma vez dado o divórcio, nunca mais este homem poderia voltar para sua mulher, ou se arrepender de sua mulher, ou contrair novas núpcias com ela, porque a própria lei o proibia de fazer isso. Agora, vale destacar que mesmo com esse princípio, com esta permissão de divórcio no Antigo Testamento, o texto de Malaquias 2:16 deixa claro que nunca foi a vontade de Deus. Deus nunca esteve a favor do divórcio. Ao contrário, Malaquias 2:16
vai deixar claro que Deus odeia o divórcio. E aí fechamos todo o Antigo Testamento, mesmo com essa questão da permissão que visava a proteção da mulher, a integridade física nas relações sociais. Entretanto, do ponto de vista de princípio geral, o princípio geral continuou valendo, o princípio do Gênesis, e aí Malaquias encerra o seu livro profético dizendo, corroborando com o mesmo princípio lá do Gênesis, que Deus odeia o divórcio. Continuando aqui no subtópico 2 do tópico 1 da nossa lição, o autor ele vai dizer o seguinte: o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure por toda a vida. Vamos neste momento voltar aqui para a leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 19, versículos, eu queria ler com você e acompanhar aqui, nos acompanhar, Mateus capítulo 19, versículo 3 em diante. O texto nos diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido. Veja aqui o que Jesus, a referência que Jesus faz é o princípio lá de Gênesis capítulo 2, versículos 22 ao 24. Ele diz, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Observe que Jesus não vai para Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 não está na lei? Está. Mas Jesus vai para o princípio do Gênesis 2, 22 ao 24. Aí continuando, e disse-lhe, portanto deixará o homem pai e a mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Aí Jesus disse, assim já não são dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui o princípio da indissolubilidade do casamento. Nós temos aí o casamento monogâmico, a sua mulher, casamento heterossexual, o homem casando com a mulher, e temos aí esse casamento para sempre, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles, quem são eles aqui? Os fariseus. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Veja o versículo 8 que Jesus diz, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas o princípio não foi assim. Veja o que é que Jesus, veja a troca de palavras aqui, que é feita aqui no próprio texto. No versículo 7, eles dizem a Jesus, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? E aqui nós chamamos a atenção para a interpretação que os fariseus tinham da lei. Observe que o que nós vemos em Deuteronômio não é um mandamento. Moisés não está mandando o povo se divorciar ou o homem se divorciar de sua esposa. O que está havendo ali é uma permissão, mas olhe como os fariseus interpretavam. Dizia, mandou Moisés da carta de divórcio e repudiá-la? Veja como Jesus responde a esta indagação. Por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Observe, há uma diferença entre mandar entre mandar e permitir. Observe que os fariseus já haviam distorcido Deuteronômio 24. Já tinham distorcido, já tinham visto aquilo como um mandamento, onde Moisés ordenava, onde Moisés mandava se divorciar. Mas observe o que Jesus diz. Jesus primeiro vai mostrar o motivo pelo qual Moisés fez isso. Veja que ele diz assim, por causa da dureza do vosso coração, ou em outras palavras, por conta da degradação do pecado, por conta dos problemas causados pela condição de pecado. Imagine, irmãos, os problemas que surgiram naquela época. Se hoje nós já temos problemas, imagine os problemas que existiram na sua época. As queixas que chegavam para Moisés, os problemas familiares.
Quantos problemas não chegavam para Moisés? E vale destacar de que Israel não era apenas uma comunidade espiritual. Israel era uma comunidade, Israel era uma sociedade estabelecida. Que nós temos aí, na lei mosaica, nós temos os princípios morais, nós temos princípios cerimoniais, que dizia respeito à religiosidade de Israel, mas temos também princípios civis. Nós temos leis civis que orientavam e regulavam a sociedade hebraica. Então, este princípio aqui entrou dentro do princípio das leis civis que visavam regular ou trazer justiça dentro das relações sociais. Mas observe o que é como os fariseus entendiam. Ele mandou. Jesus disse não. Ele fez isso por conta da dureza dos vossos corações, mas o que ele fez foi apenas uma permissão. E aí o mestre continua dizendo, diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e causar com outra, comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. O interessante desse texto é que, veja que no Antigo Testamento, o adultério não era motivo para a dissolução do casamento. Ao contrário, o adultério, segundo a lei, se alguém adulterasse, nós já citamos aqui Deuteronômio 22, se alguém adulterasse, passaria por todo o processo legal e, se confirmado aí o crime, ele seriam apedrejados. Veja que agora o Senhor Jesus disse assim: olha, eu digo a vocês que se não for por conta de relações sexuais ilícitas, então não há motivo para haver a dissolução. Agora também vale destacar aqui de que o fato do mestre falar isso em Mateus capítulo 19, versículo 9, vale destacar aqui de que ele não está dando um mandamento. Jesus não está dando um mandamento para as pessoas dizerem assim: olha, se for por conta disso, você pode se divorciar, o mandamento pode fazer. Porque nós sabemos que mesmo numa situação onde há traição, numa situação onde há o adultério, sempre haverá espaço para o perdão. E isso a gente vê em toda a teologia do Novo Testamento, em toda a visão bíblica do Novo Testamento, a ideia do perdão. Aliás, nós aprendemos sobre isso quando estudamos na lição passada, né? Sobre a importância do perdão, a importância de liberar perdão para aquele que nos ofendeu, e que aqui também cabe esse mesmo princípio, que nós veremos que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer assim: quanto a casais crentes, que não se separe, e se chegar a se separar, que se reconcilie. Esse é o princípio de Deus, é o princípio original de Deus. Veja que Jesus não vai para Deuteronômio 24, Jesus não vai para a concessão de Moisés, Jesus enfatiza o princípio original de Deus. E aqui nós chamamos a atenção para você, meu irmão, minha irmã, que talvez ainda não contraiu um casamento. É importante que você, diante desta lição, possa refletir e saber que esta é a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Maior decisão, pastor? Sim, porque se um jovem brasileiro casa com 25 anos e a sua perspectiva de vida é até 75 anos, então entende-se que ele vai passar 50 anos com aquela pessoa que ele decidiu aos 25 anos ser o seu cônjuge e que decidiu viver com ela até que a morte os separe. Então, para este momento é importante que antes de contrair uma núpcia, antes de decidir manter um relacionamento, você possa atentar para os princípios da palavra. Não escolha pela emoção, não escolha pelo status, não escolha pelo dinheiro, não. Peça direção a Deus, considere os princípios. A Bíblia está cheia de princípios e orientações para a mocidade, para aqueles ainda que não tiveram
a oportunidade de contrair núpcias, é importante que você possa considerar isso. Considere a vida espiritual, tem que ser um crente, tem que ser uma pessoa da mesma ordem de fé, tem que ser uma pessoa, é importante que você observe isso, ver o caráter desta pessoa, ver como este rapaz ou como esta moça se comporta dentro da sua casa, como ele trata o pai, como ele trata a mãe, como ele trata os irmãos, porque este bizu vai mostrar a você que da mesma forma como ele trata a sua mãe, vai tratar você. Da mesma forma como trata os irmãos dele, vai tratar seus filhos. E não pense que casamento vai mudar ou transformar a mente de ninguém, não. Não pense que não, quando casar muda. Não, não muda. Ao contrário, né, as relações serão mais estreitadas e as pessoas que maquiaram o seu comportamento, maquiaram as suas virtudes, quando se casarem, elas já estarão confortáveis e não precisarão mais andar maquiadas. E aí é o problema, porque se passamos a descobrir coisas que não sabíamos depois do casamento, já fica mais difícil. Agora, precisamos entender também, e queremos abrir um parêntese aqui, que não há casamento perfeito, não existe família perfeita. Por quê? Porque nós temos um casamento entre duas pessoas imperfeitas. Ou seja, uma pessoa imperfeita mais uma pessoa imperfeita vai ser igual a duas pessoas imperfeitas. E se estamos falando aqui que dois se tornaram um, então estamos falando de uma família imperfeita. Porque o casamento ele é baseado justamente nisso. No momento em que duas pessoas imperfeitas decidem viver juntos e sobre a custa de se abrir mão de muita coisa, de perder muita coisa, decidem viver apesar das suas diferenças. E o amor não está baseado naquele friozinho que sentimos na barriga ou no coração. A questão do amor é uma questão de princípio, é uma questão de decisão. Eu decidi viver com ela, eu decidi viver com ele, nos casamos e assim será para toda a minha vida, até que a morte nos separe. Então, esta lição é uma lição também de reflexão para aquelas pessoas que ainda não contraíram casamento e possam refletir se de fato é esta pessoa, né? Claro, você não vai esperar um anjo ou uma anja, né, descer do céu de forma nenhuma, de forma alguma, porque não existe casamento perfeito, existe casamento entre duas pessoas imperfeitas e que pelos laços do amor decidem viver juntos apesar das imperfeições. Então, continuando aqui a nossa lição, o autor nos diz o seguinte: de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação ou divórcio é se um dos cônjuges praticou relações sexuais. A expressão relações sexuais ilícitas traduz do grego moichomai, que significa adulterar. E aí Mateus 5,32, João 8,3, Mateus 5,27 e Romanos 13,9. No texto de Mateus, portanto, seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende desta passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não for infidelidade conjugal e se ele se casar com outra, comete adultério. E aí a nossa declaração de fé, o que é que diz a nossa declaração de fé sobre isso? E aí nos diz o seguinte: a declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamento mistos. Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crente, Paulo diz que se o casal venha a se separar
que não se case de novo ou que se reconcilie. Veja que esta é uma orientação paulina para os casais crentes. Olha, se separe, não case de novo, mas desde que vocês possam voltar à reconciliação. Veja que não há, na verdade, uma liberalidade para o divórcio. Na Bíblia, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo não dá essa liberalidade ou essa banalização. Hoje, pela banalização, né, as pessoas podem se divorciar a todo custo, né? Se divorciar hoje até por meio da internet. Mas o apóstolo Paulo deixa claro aqui, primeiro, se for crente, procure se reconciliar, procure conversar, se reconciliar, procure uma mediação para tentar dirimir esses problemas. Há um outro caso também, e que o apóstolo Paulo ele descreve, que é no caso de casamento mistos. Veja o que é que o texto nos diz. No caso de casamento mistos, ou seja, entre uma pessoa cristã e uma não cristã, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Vale destacar aqui, irmãos, que quando falamos de casamento mistos, estamos falando daquela situação onde originalmente os dois não eram cristãos e que agora um passou a ser cristão e que em decorrência da profissão de fé deste em abraçar a fé cristã, o outro, o cônjuge, decidiu se separar, decidiu abandonar completamente esse cristão. Isso vale pontuar porque a igreja de Corinto, na igreja de Corinto, no capítulo 7, depois você pode ler com mais cuidado, havia um problema em que algumas pessoas, por abraçarem a fé cristã, Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo, as coisas velhas, pensamentos, amizades e tal, tudo se fez novo. Aí haviam pessoas que pensavam também de que isso implicaria diretamente no relacionamento, ou seja, nova vida, novo marido, nova esposa, já que eles não são crentes, então se eu sou crente agora, então eu tenho que ter um marido ou que eu tenho que ter uma esposa crente, mas o marido não era crente. Aí Paulo vem justamente orientar sobre esta questão. Paulo vem dizer, olha, se você aceitou a fé e o seu marido não acompanhou, ou se você aceitou a fé e a sua esposa não acompanhou, e ela consente em viver com você, não separe. Não separe. Mas se em decorrência da sua profissão de fé, este cônjuge se separar, lhe abandonar, desertar, que é a deserção, aí Paulo deixa claro aqui, você está livre para contrair novas núpcias. Agora, é claro, voltando aqui, isso não é mandamento, irmãos, porque nós conhecemos casos de pessoas em que foram abandonados pelos cônjuges e que decidiram permanecer na sua condição e decidiram não mais contrair núpcias com ninguém, ficaram sozinhos. Vale destacar que tanto a fala de Jesus quanto a fala do apóstolo Paulo não são mandamentos que devem ser observados no sentido literal e dizer assim, não, Jesus está mandando se divorciar porque foi traído, você deve contrair novas núpcias porque seu marido lhe abandonou. Não, porque não é um mandamento, é uma permissão, é uma orientação. As pessoas podem decidir, uma pessoa traída pode decidir perdoar o seu cônjuge e reatar, melhor dizendo, o seu relacionamento e continuar vivendo um relacionamento sadio. A pessoa que teve o abandono, o marido, a esposa abandonou e que hoje há casos em que eles decidem não usar esta permissão que o apóstolo Paulo está dando e decidem viver sozinhos. Não quero mais casar com ninguém, quero viver sozinho, viver a minha vida só para Cristo. Isso é uma decisão pessoal. Então, continuando aqui agora no tópico 2 de nossa lição, a sutileza da normalização do divórcio, ele vai nesses dois pontos, o divórcio no seu aspecto legal e o divórcio no seu aspecto moral. Nós vivemos numa sociedade em que a Constituição de 1988 permitiu normalmente o divórcio. Nós tivemos processos de divórcio que foram feitos dentro do processo eletrônico, no período da pandemia se divorciava até
pela internet, entrava no site lá e fazia todo o processo legal, né? Porque hoje a nossa sociedade, a ética que norteia a nossa sociedade, nós sempre pontuamos aqui, não é a ética cristã, ok? Então, o divórcio pode ser até legal. Você pode até, sob qualquer hipótese, alguém pode se divorciar? Pode. Basta decidir que não quer mais conviver e vai lá, usa todo o instrumento legal, vai seguir os procedimentos e vai se divorcia. Entretanto, ainda que o divórcio seja legal, o divórcio não é moral. Não é moral porque o que norteia a relação do crente é justamente o princípio do casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O autor da lição nos diz o seguinte, no ponto subtópico 2 do ponto 2. O divórcio, no seu aspecto moral, além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber que do seu aspecto moral, para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e de um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar-se se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Então, destacando de que o mesmo princípio evocado por Jesus, lá em Gênesis 2, 24 a 26, 22 a 24, continua valendo, mesmo com a degradação da natureza humana, com a multiplicação do pecado. O princípio original de Deus sempre será a indissolubilidade do casamento. No ponto de número 3, o autor vai falar sobre o divórcio e a prática pastoral. Ele nos diz o seguinte: o divorciado ou divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. E continua: a alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados podem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que esteja nos acompanhando neste momento, você esteja passando por um processo de divórcio ou já é um divorciado. E a minha palavra para você nesta manhã é uma palavra de consolo, é uma palavra de conforto. Nós sabemos o quanto é difícil uma separação. Uma separação envolve dores, traumas, complexos. As pessoas que estão envolvidas nesta separação saem marcadas, e como o autor da lição aqui deixa claro, e quando envolvem crianças, aí o negócio ainda complica mais, porque entra dependendo da situação, como está sendo feito o divórcio, ainda assomando a situação do trauma, do problema, da angústia, das dores, ainda tem a disputa pelos filhos, né? Os casais vão disputar pelos filhos. O autor fala da alienação parental. Às vezes os filhos não ficam com os pais, ficam com os avós. E tudo isso vai impactando diretamente na vida da criança, na vida dos filhos, que nada tem a ver com a relação. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, ela lhe alcança. O amor de Deus e o perdão de Deus lhe alcança. Se você está precisando de um acompanhamento pastoral, aqui na região metropolitana do Recife, nós temos o Departamento de Família. Você pode procurar ali o Departamento de Família, a coordenação do pastor Isaac Silva, que tem ajudado o nosso pastor presidente ali naquele departamento. Procure o Departamento da Família. Se você está precisando de um aconselhamento, de um acompanhamento, se você está no interior do estado, procure o seu pastor aí na filial aí na filial da sua cidade. Procure um aconselhamento pastoral. Observe que o autor deixa claro
a importância desse acompanhamento pastoral. Nós sabemos que é muito difícil, é triste, é doloroso, mas a graça de Deus, ela supre, ela é necessária para a sua vida. Descanse, se precisa de acompanhamento, procure o seu pastor, procure o departamento de família. E o ponto de número 2, do subtópico 3 diz: divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivam nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. É claro que nós falamos aqui das condições que a própria nossa declaração de fé reconhece como condições para a dissolução do casamento, que é a morte, que é o adultério e que é a deserção. Mas claro que muitas pessoas estão se divorciando por diversas causas. E nestes casos, eles devem ser acompanhados pelo pastor. Ele deve ser levado ao pastor da igreja. Não cabe a nós, irmãos, como membros da igreja, deliberar sobre a vida de quem quer que seja. Muito menos aproveitar uma hermenêutica falaciosa de, por exemplo, 1 Coríntios 6 e 10, de dizer que os adúlteros que não herdarão o reino de Deus são aqueles que se divorciaram. Não se aplica a esta condição. Tenhamos misericórdia, cada caso é um caso, cada caso ele deve ser analisado pelo pastor da igreja, até nos casos em que a Bíblia permite, que não é mandamento, vale destacar, não é mandamento, a Bíblia não manda, a Bíblia permite, mas até nestes casos é importante que se leve o caso a um aconselhamento pastoral, leve o caso ao pastor, que o pastor orientado por Deus vai estar buscando na direção de Deus um ponto de conciliação, porque a igreja sempre defenderá a indissolubilidade do casamento. Mas se você, por uma questão de acidente ou questão outra, está passando por essa situação, eu quero dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, descanse no Senhor. Você é amado por Deus. A graça de Deus está sobre a sua vida. Não desanime. Não há nenhum pecado imperdoável como o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que algumas pessoas querem atribuir ao divorciado. Há pessoas que querem criar uma nova categoria de pecado imperdoável, o divorciado, ou seja, não está divorciado, é adúltero, está adúltero, é um adúltero contínuo, então é adúltero lá, segundo 1 Coríntios 6 e 10, então ele perdeu salvação. Esse é um raciocínio falacioso. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Procure viver uma vida na presença de Deus. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe o que nos diz a nossa conclusão. Vimos nesta lição que o divórcio, sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã e reiterando aos jovens: pensem bem, avaliem bem, orem para que Deus possa lhes direcionar sobre o seu futuro com relação à sua vida conjugal, com quem você estará casando. E você, meu irmão, minha irmã, que passou por este processo, está sofrendo, levante a sua cabeça.
A graça de Deus está sobre a sua vida. Você tem um pastor, precisa de um acompanhamento pastoral, procure o seu pastor. Há situações em que precisa também de um acompanhamento psicológico, precisa sim por conta dos traumas causados por todas essas situações. Procure também um acompanhamento psicológico. O mais importante é você saber que você é amado por Deus, Jesus morreu também por você na cruz e que Deus lhe ama e deseja que todos nós estejamos prontos para aquele grande e maravilhoso dia que nos encontraremos com Ele na eternidade. Amém? Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Agradecemos a você que esteve nos acompanhando neste momento. Deus abençoe. Próximo domingo nós estaremos aqui juntos novamente, estudando agora a lição 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Esteja conosco, convide outras pessoas para que juntos possamos estar na próxima semana aqui aprendendo a sua palavra. Vamos orar nesse instante, pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por este momento tão maravilhoso que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã, aprendendo a tua palavra. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor dos jovens da nossa igreja, Senhor, aqueles que ainda estão a caminho de um relacionamento conjugal, a caminho de tomar uma decisão, Senhor, na sua vida, ó Pai. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja orientando, que o Teu Espírito Santo esteja direcionando, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, ó Pai. E que eles possam, no momento em que forem tomar uma decisão, Senhor, para este momento tão importante, tão sacro, Senhor, que Tu estabelecesses no início, lá no Gênesis, ó Senhor, eles possam tomar a decisão conscientes e dentro da Tua santa e gloriosa vontade. Queremos pedir uma bênção especial em favor de nossos irmãos, Senhor, que por uma questão ou outra, Senhor, por uma questão de acidente, estão passando ou já passaram por este processo tão doloroso, Senhor. Esse momento tão difícil que envolve dores, que envolve, Senhor, traumas, marcas que ficam, Senhor, por toda a vida, e principalmente quando envolvem filhos, Senhor. Queremos pedir, Senhor, a Tua graça, o Teu favor sobre estas famílias, ó Deus. Quantos filhos, Senhor, que ainda hoje, a despeito desta separação, não aceitam esta separação e muitas vezes tomam um caminho da revolta, tomam um caminho da insubmissão, Senhor. E é sobre estas famílias que nós oramos neste momento, Senhor. Abençoa estas famílias, ó Pai. O coração desta mulher, o coração deste homem. Ó Senhor, estes filhos que estão, Senhor, dentro desta condição. Que as Tuas bênçãos de Deus neste momento, Senhor, sejam sobre as suas vidas, que eles possam sentir, Senhor, a Tua graça neste momento, descendo sobre as suas vidas, e o Teu Espírito administrando curas nas suas almas, Senhor, sobre estas marcas que ficaram, Senhor, e que estão incomodando até hoje. No nome de Jesus, continua estendendo as Tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. E no próximo domingo, nós aguardamos você nesse mesmo horário, em nosso culto de escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.